Olá, queridos, tudo bem? Um abraço a todos vocês que estão em células nessa semana. E essa semana, então, o tema das lições das nossas células será um tema baseado na mensagem que Deus nos deu neste domingo e que diz respeito a um jeito novo de pensar, um jeito que só é possível para aqueles que têm uma mente renovada pela Palavra de Deus. Nós falamos neste domingo a respeito da igreja de Colossenses, que estava sofrendo uma ameaça gnóstica, que dizia respeito à questão da teologia de Colossos, no que diz respeito à cristologia, ou seja, no que diz respeito à pessoa de Jesus e à obra de Cristo. Isso estava sendo distorcido, estava fazendo os colossenses desviarem o seu pensamento da verdade a respeito de Cristo e da verdade a respeito da obra de Cristo. Porque para os gnósticos, como nós falamos nesse domingo pela manhã, era impossível que Jesus Cristo fosse Deus, não é? Porque, segundo os gnósticos, a matéria ela é má, ela é corrompida, então seria impossível o Logos, não é? O Verbo de Deus, encarnar em algo corrompido. Então eles diziam que Cristo era um anjo, entre outros tantos anjos a quem eles davam um determinado nome, mas que jamais Cristo era o Redentor, até porque essa ameaça que parava sobre Colossenses era de que a purificação dos pecados não era feita por meio do derramamento de sangue, mas ela era feita por um conhecimento humano, chamado gnoses, e também por meio que levava eles ao asceticismo, que levava eles ao legalismo, e dessa maneira eles achavam que poderiam alcançar a salvação, eles achavam que poderiam alcançar, estavam começando a achar que poderiam alcançar a questão de se livrarem dos seus pecados. Então, ou seja, eram informações erradas, informações que não tinham fundamentos na verdade, na palavra de Deus, mas que estavam determinando a fé e a conduta dos colossenses. Então Paulo vai fazer o quê? Paulo vai então trabalhar, como ele mesmo diz, vai entrar em luta pelos colossenses, no sentido de trazer para os colossenses a verdade a respeito de Cristo, a verdade a respeito da obra de Cristo, a verdade a respeito da purificação dos pecados, a respeito da forma correta de expiar os pecados, que é em Jesus, por meio de Cristo, é morrer na morte de Cristo e ressurgir para uma nova vida na ressurreição de Cristo. Paulo então vai se esforçar, ele vai também falar sobre a autoridade de Jesus, como cabeça sobre principados e potestade, porque Jesus estava sendo rebaixado a um anjo entre muitos, e Paulo vai mostrar que não, que Cristo ele é o cabeça, ou seja, ele é o líder, ele que manda, não é? Então é um trabalho que Paulo faz e que nós precisamos desse trabalho na nossa vida praticamente diariamente, ou seja, ter a nossa mente renovada, como está escrito lá em Romanos 12, não vos conformeis com este século, não com este mundo, ou com as coisas deste mundo, com o que é dito neste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso é uma coisa que tem que ser feita em nós diariamente, para que a gente também não venha a esfriar na fé e começar a ter um problema aí de adoecermos espiritualmente, sermos tomados aí por uma série de sentimentos e emoções ruins, frutos de um momento de crise que a gente está passando. Então, basicamente é isso que será trabalhado na célula, e aí então Paulo vai concluir. Isso lembrando os colossenses de que, uma vez que eles tinham morrido em Cristo,
a velha criatura tinha morrido, eles tinham morrido para o mundo, para as coisas antigas, e agora eles tinham ressuscitado por meio de Cristo para uma nova vida, onde eles podiam desfrutar inclusive da natureza de Deus. Paulo vai terminar dizendo o seguinte, que eles estavam escondidos com Cristo em Deus. Da mesma forma que nós também, quando aceitamos Jesus, entregamos a nossa vida a Cristo, reconhecemos Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, reconhecemos que só por meio do sacrifício dEle, não por meio das nossas obras, nós podemos ser salvos. Também nós nos escondemos, somos escondidos em Deus. E aí tem vários textos que nos abençoam nesse sentido, como o Salmo 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aquele que está em Cristo, óbvio, não é a sombra do Onipotente, descansará. E aí vem uma série de bênçãos, de proteção para quem está no esconderijo do Altíssimo. O Salmo 23 vai falar, o Senhor meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigerar minha alma. Ou seja, são benefícios de quem está escondido em Cristo. Se você está escondido em Cristo, você tem que, pela fé, crer que você pode ser beneficiado dessa maneira. É esse o comportamento, essa conduta que Deus espera de você, e para isso você precisa, conforme o ensinamento de Paulo, renovar, buscar, melhor dizendo, as coisas que vêm do alto. Não quer dizer que você vai se alienar, você vai ser um alienado nesse mundo. Não quero saber de mais nada, não quero saber de mais notícias. Não, mas isso não vai ser mais prioridade na tua vida. A tua vida não vai ser norteada por essas notícias, que, como disse o pastor Olavo, muitas vezes são mentirosas e às vezes são verdadeiras, mas são notícias que apavoram, que assustam, não é? Você não vai ser norteado por essas notícias, mas você vai ser norteado por o que vem do alto, não é? E que está na palavra de Deus, pela palavra, pela verdade, pelas promessas de Deus, pelas informações que a Bíblia nos dá a respeito dos sinais dos tempos. E aí você vai ver, tudo isso que está acontecendo é preciso realmente acontecer, a palavra está se cumprindo, e isso vai aquietar o teu coração, e você vai ter uma conduta que Deus espera e que Paulo esperava dos colossenses. Que Deus te abençoe, um grande abraço, tenha uma excelente semana, células abençoadas, células prósperas com muitos visitantes. Em nome de Jesus, um grande abraço.